Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da LPS Brasil para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação da LPS Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual os participantes poderão compartilhar suas perguntas através da plataforma de Q&A, utilizando um dos botões abaixo, conforme as instruções que estão na tela. Para quem desejar acompanhar o webinar em inglês, é possível acompanhar a tradução simultânea através do botão que também está identificado abaixo. O link da apresentação está disponível no chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este webinar, relativas às perspectivas de negócios da LPS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras não são garantia do desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Primeiramente, o Sr. Marcos Lopes fará a introdução geral e a apresentação dos resultados operacionais, seguido pelo Sr. Francisco Lopes, que apresentará os resultados da Credipronto, e em seguida o Ciro Naufel falará sobre os resultados financeiros. Finalmente, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos Lopes. Por favor, Sr. Marcos, pode iniciar. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecê-los pela presença em mais uma teleconferência da LPS Brasil, no qual apresentaremos os resultados do primeiro trimestre de 2025. Participarão conosco dessa apresentação nosso vice-presidente Francisco Lopes Neto, nosso diretor de Relações com Investidores e diretor institucional Ciro Naufel e o nosso diretor financeiro Robson Paim. No início desse ano, o mercado imobiliário permaneceu com demanda sólida. Na parte de intermediação, o Minha Casa Minha Vida ganhou um novo fôlego com a inclusão da faixa 4 no programa, destinado a famílias com faixa de renda mensal de até R$12 mil e imóveis de até R$500 mil, aumentando o público destinado ao programa. Notamos também a forte demanda por imóveis de alto padrão, principalmente nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro. No que tange ao atual patamar das taxas de juros, continuamos atentos quanto aos desdobramentos que elas podem acarretar na concessão de financiamento e nas vendas em geral. Com relação aos destaques da companhia, indicamos no slide 4 que as operações da Lopes participaram de 30 projetos nesse primeiro trimestre, totalizando 4,2 bilhões de reais volume lançado. Número este 26% maior que o primeiro trimestre de 2024. O valor geral de vendas intermediado totalizou 2,8 bilhões no período, volume 10% maior comparado ao mesmo período no ano anterior. O volume da Credipronto originou 1,3 bilhão de reais em contratos nos primeiros 3 meses do ano, tendo um aumento de 172% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O mercado de financiamento imobiliário cresceu 32% no mesmo período, mostrando um ganho de market share pela joint venture. O volume da carteira atingiu 17,3 bilhões de reais ao final do trimestre. Com relação aos resultados financeiros, a receita líquida da companhia foi de 48,2 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, 28% maior que o mesmo período em 2024, refletindo o volume maior de venda nos segmentos de intermediação imobiliária e de transações no segmento de financiamento imobiliário. Já o lucro líquido da companhia, antes do IFRS, registrou um aumento de 74% no primeiro trimestre de 2025, totalizando 5,7 milhões de reais na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A seguir, no slide número 5,
Comentaremos sobre os lançamentos da Lopes nesse primeiro trimestre, que totalizaram 4,2 bilhões de reais no período, 23% superior ao primeiro trimestre de 2024. As operações de São Paulo continuam com maior volume de lançamentos, totalizando 2 bilhões de reais lançados, enquanto o estado do Rio de Janeiro lançou 1,5 bilhões de reais. No mapa ao lado, mostramos operações que tiveram lançamentos no primeiro trimestre do ano. Dando sequência à apresentação, no slide 6, observamos o resultado das intermediações. A Lopes intermediou 2,8 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2025, 10% a mais na comparação anual. Atualmente, a companhia está presente em 19 estados, com um total de 177 lojas. No próximo slide, número 7, apresentamos a intermediação da Lopes por região geográfica no Brasil. O estado de São Paulo representou 45% das intermediações do trimestre, totalizando 1,2 bilhão de reais, seguido pelo Rio de Janeiro, com 31%, equivalente a 851 milhões de reais. As outras regiões somadas representaram 25%, totalizando 687 milhões de reais, com destaques para as operações do Paraná e no Ceará. No slide seguinte, número 8, apresentamos a divisão das intermediações da Lopes entre o mercado primário e secundário. O mercado primário, representando a maioria das intermediações da companhia, sendo 71% do VGV intermediado no trimestre e 68% das unidades vendidas. O ticket médio do trimestre no mercado primário foi de R$ 853 mil e no mercado secundário, R$ 743 mil. Passando para o slide número 9, temos indicadores relacionados ao portal da Lopes. No gráfico superior, observa-se a visitação orgânica do portal, que alcançou 11 milhões de visitas na visão Last 12 Months, no primeiro trimestre de 2025, em linha com o mesmo período do ano anterior. Os leads oriundos da busca orgânica gerados pelo portal da Lopes totalizaram 177 mil na visão Last 12 Months. Eram essas as minhas considerações a respeito dos resultados operacionais e agora passo a palavra ao Francisco, que falará sobre a Credipronto. Em seguida, o Ciro apresentará os resultados financeiros da companhia. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo apresentar os resultados da Credipronto. E nós iniciamos aqui no slide número 10, onde nós podemos observar o expressivo crescimento de originação no primeiro trimestre comparado ao trimestre de 24, onde nós originamos 1,28 bilhões de reais. E na parte inferior desse slide, nós observamos o crescimento da carteira, chegando a um patamar, nesse primeiro trimestre de 25, a 17,27, quase 28 bilhões de reais. Esse é o grande objetivo da companhia, continuar crescendo a um volume que a gente sempre possa se esforçar muito para criar uma carteira cada vez mais robusta. Nós temos visto que o crédito imobiliário tem sua dinâmica impactada pelos recursos do SBPE, e, por outro lado, é um sistema muito sólido, onde a inadimplência é baixa, o cliente tem o hábito do pré-pagamento, o duration tem se estendido um pouco, mas existe a dinâmica da saúde dessa carteira e do sistema como um todo, justamente pelo sistema de amortização constante e pela própria natureza do cliente com o crédito que ele assume proporcional à sua renda.
e tem sido uma inadimplência muito baixa. Então, o que tem trazido uma segurança para os agentes econômicos que emprestam dinheiro dentro do sistema SBPE, e a gente tem visto uma linha de financiamento muito importante em todos os agentes econômicos que possuem essa carteira. No slide 11, nós podemos observar que foram quase 3 mil contratos assinados, o longo velho na faixa de 62%, uma taxa média de 11,7%, e o prazo de mais de 360 meses. O profit nosso, no lado inferior, é composto por 8 milhões, que é devido ao profit por ele mesmo, como correspondente bancário, o comissionamento de 12,9 milhões, o que totaliza 20,9 milhões. A evolução da receita do primeiro trimestre para o primeiro trimestre de 24 é quase o dobro, são 11 milhões para 20,9, para 21 aproximadamente. Seguindo adiante, nós temos aqui a nossa DFE resumida, onde a gente vê as linhas de despesas e receitas, onde nós temos o lucro reconhecido no período, lembrando que o lucro entra dezembro, janeiro e fevereiro, ficando o mês de março, como ele por uma operação que nós temos o resultado fora ainda do período que a auditoria trabalha, então ele é apresentado o lucro de março, porém o que é apresentado como resultado, incluindo o balanço do primeiro trimestre, são os meses compostos por dezembro, janeiro e fevereiro. Mas vemos um mês de março forte, quase na casa de 4 milhões de reais. Essas são aqui as minhas observações sobre a CredPronto, que continuamos bastante confiantes no nosso posicionamento, nessa linha de negócio da companhia e na nossa capacidade de penetração e originação no mercado de crédito imobiliário, que é um mercado extremamente importante para a indústria imobiliária como um todo. Muito obrigado a todos. Estaremos aqui abertos para perguntas após o encerramento. Passo a palavra, então, para o Ciro Naffel, nosso diretor institucional e também diretor de Relações com Investidores. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Um bom dia a todos. Passamos agora para a demonstração dos resultados financeiros da companhia. No slide 13, podemos observar a receita líquida da companhia, a qual totalizou 48,2 milhões no primeiro trimestre de 2025, apresentando um incremento de receita em todos os segmentos de atuação e um incremento total de 28% sobre o primeiro trimestre do ano passado. Passando para o slide número 15, temos as despesas operacionais da companhia, tiveram um incremento total em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, de 47%, alcançando o valor de 35,3 milhões. Incremento esse causado em grande parte pelo aumento do repasse aos correspondentes bancários, por sua vez causados pelo forte crescimento no volume financiado, como demonstrado pelo Francisco nas informações da CredPronto. Na parte inferior do gráfico, nós temos as despesas por volume de transação, mostrando que a eficiência da companhia, mantendo as despesas no menor patamar de valor de despesas por R$1.000 de transação. Passando para o slide 16, podemos acompanhar a evolução do EBITDA e da margem EBITDA, os quais atingiram o valor de 63,6 milhões e 31,4%, respectivamente, no primeiro TRI de 2025. O que mostra que a companhia vem mantendo o foco na eficiência operacional. No slide 17, podemos verificar os impactos do IFRS nos resultados da companhia, lembrando que os mesmos se referem à amortização de intangíveis e ganhos e perdas das contabilizações de earnouts e das opções de call e put das empresas controladas.
Reforçamos que os efeitos de IFRS são efeitos não caixa, motivo pelo qual sugerimos que a análise dos resultados da companhia seja feita sem levar em conta esses efeitos para uma melhor compreensão do seu desempenho. No slide 18, podemos ver a evolução do saldo de caixa e o caixa gerado nas atividades operacionais, os quais atingiram 5,5 milhões de caixa gerado no primeiro TRI de 2025, fazendo com que o saldo total das disponibilidades finalizasse em 55,9 milhões de reais, um crescimento de 84% sobre o saldo das disponibilidades no primeiro TRI de 24. Somando-se o valor das aplicações financeiras de 20,8 milhões, chegamos no total de disponibilidades com as aplicações financeiras de 76,7 milhões de reais, 9% a mais do que o saldo disponível em primeiro TRI de 24. Lembrando que a companhia apresenta total de 10,3 milhões de ações em tesouraria. Eram essas as considerações das informações financeiras. Agradecendo a todos e ficamos à disposição para as perguntas eventuais que possam ter. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, utilize a plataforma de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Tem uma pergunta aqui relativa à performance do mercado de lançamentos atualmente nos próximos anos, do Tomás Ventura. Muito obrigado pela participação, Tomás. Um abraço para vocês, pessoal da Lapan. Tomás, a gente vê com um otimismo realista a evolução dos lançamentos. E eu vou te explicar, tirar dois motivos principais. O primeiro é, a gente, como você sabe, a gente tem um mercado econômico do Minha Casa Minha Vida bastante sólido. Hoje ele representa pelo menos 55% do volume de novos lançamentos, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E a aprovação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, levando o imóvel até a avaliação de R$500 mil e renda até R$12 mil, isso vai dar um impulso muito grande nessa faixa e na faixa, vamos dizer assim, da classe média baixa. Eu acho que isso vai ser muito bom para o mercado. Na outra ponta, a gente tem um mercado do altíssimo padrão também correspondendo bem, e a gente tem que ficar, porém, atento ainda, a gente está muito, muito atento à faixa média alta, média baixa, que é a parte da população com mais atenção à questão da taxa de juros, inflação, dólar, esse tipo de impacto da macroeconomia. Mas, no overall, a gente tem
uma ideia que o mercado vai manter um volume bastante ativo, vamos colocar assim, de novos lançamentos. O que podemos esperar? Eu lembro. Não. Recebemos mais uma pergunta aqui relacionada a crédito pronto. Eu vou ler a pergunta aqui e passar a palavra para o Francisco elaborar. A pergunta é o seguinte: vimos o ritmo de originação da crédito pronto muito forte no primeiro tri, mesmo com aumento nas taxas. O que podemos esperar para o restante do ano? Obrigado, Gabriel. A pergunta é de um acionista aí da pessoa física que nós recebemos e vamos responder aqui obviamente, sem poder fazer uma previsão do futuro, mas o que a gente enxerga é que, se olharmos como comportou a carteira nos últimos 12 meses, nós tivemos aí um volume que saiu de 15,2 bi há 12 meses atrás para 17,4, um crescimento aí que foi de 15%. É um pouco ligado também, além da eficiência da empresa, que a gente reputa que nossa eficiência é uma eficiência realmente de referência, também ligado como comporta o funding, né? Então, nós vimos, por exemplo, o número da BCIP, o estoque todo dos recursos da SPPE, na faixa de 730 bilhões em janeiro de 24. Em janeiro de 25, esse número ainda subiu por amortizações e pela própria dinâmica de depósito e saques e a própria valorização desse volume que está dentro desse todo de recursos, foi a 757 bilhões. Porém, a retirada e o saldo, né, entre depósito e resgate nos primeiros meses de 25, janeiro até abril, foi de 38, quase 39 bi, versus, no mesmo período do ano passado, 22 bi. Ou seja, nós tivemos um volume maior de retirada. Então, isso vai impactar um pouco o ano. Porém, a gente não sabe, porque isso aconteceu também no ano passado, um resgate maior no primeiro trimestre, só que foi menor do que nós vimos neste ano. Isso vai levando isso um pouco para uma linha de análise para poder projetar onde vamos chegar. O que nós sabemos é que esse volume é um volume bastante expressivo de funding. O saldo atual, hoje de 750 bi, é um volume bastante expressivo. As amortizações, como eu até mencionei no início, elas vêm diminuindo um pouco, porque as safras anteriores foram safras com taxas atrativas. Nessa carteira tem safra de 8%, 9%, 10%, então os mutuários tendem a não pré-pagar, mas é uma dinâmica de cultura até do brasileiro, de pré-pagar quando tem recursos e quando tem alguma sobra na sua renda, né? E a gente vê que isso sempre aconteceu. E nós não temos aqui como acompanhar e fazer previsões sobre a Selic, mas o Boletim Focus indica para o ano que vem uma Selic menor do que os patamares de 14,75 que nós temos hoje. Esse é os dados do Boletim Focus. Então, isso acontecendo, nós acreditamos que os volumes de funding devem estabilizar ou até
possivelmente crescer. Lembrando que pré-pandemia nós tínhamos um volume de funding de 670 bilhões de reais. Então, nós temos uma indústria, como eu disse também no início, bastante saudável. Então, é muito trabalho criar nossos processos, nossa eficiência. Quando nós somos uma verdadeira casa de crédito imobiliário especializados, com uma equipe muito especializada e forte, e penetrar no mercado de uma maneira que a gente seja diferenciado cada vez mais. Originar mais dentro do maior número de propostas, mesmo que a gente tenha análises de crédito mais rigorosas e mesmo que o fund seja não tão volumoso como tem sido nos anos anteriores. Então, a projeção que a gente pode ter é uma projeção positiva, sem ainda poder citar um número preciso de quanto vamos chegar. Recebemos mais uma pergunta aqui referente ao modelo de franquias da empresa. Vou compartilhar com vocês. Gostaria de entender um pouco melhor a questão sobre a queda do número de lojas e franquias da companhia. Isso a gente já bateu em outros calls anteriores. Esse indicador é um reflexo da estratégia da companhia de fazer análise de eficiência sobre as operações que são mantidas dentro da Lopes. Então, isso não é reflexo de mudança de direcionamento, não é um reflexo de falta de expansão da companhia, só é uma análise de viabilidade financeira das empresas, o quanto que a gente tem de retorno de cada operação, e a gente decidiu só manter as que são rentáveis para a companhia. Então, é uma estratégia que já está sendo executada há coisa de 3 anos, 4 anos. A gente continua fazendo isso anualmente, é um trabalho constante, e vamos manter as que são mais rentáveis, e as que não fizerem sentido do ponto de vista financeiro, a gente prefere seguir com o encerramento, como foi feito. Bom, sobre a parte das perguntas, por enquanto, eu acho que é isso. Queria agradecer a presença de todos e vou passar a palavra para o Francisco Lopes para fazer o encerramento do call. Muito obrigado à presença de todos. Nós acreditamos que entregamos um resultado muito bom nesse primeiro trimestre. Vamos buscar entregar nos outros trimestres resultados com muito esforço, com bastante trabalho, e a companhia aqui com profissionais que a gente confia muito, uma equipe muito boa, que a gente está trabalhando dentro desse mercado com a dinâmica que ele tem, que vocês conhecem, que a gente sabe que tem a sua dinâmica própria, tanto de crédito, quanto de lançamento, quanto no mercado secundário. Os impactos da taxa de juros alta, a gente tem lidado com isso, como o mercado então nós não temos, a gente junta forças e temos tido os nossos resultados. E vamos em frente. Vemos vocês no próximo call. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. O webinar de resultados da LPS Brasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.